Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa palestra, esse nosso conteúdo especial aqui para o Impreconte, para a gente falar sobre como definir um nicho no mercado contábil. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Melo, eu sou contador de formação, trabalho com consultoria e com educação para contadores. E o meu trabalho sempre foi segmentado, eu sempre trabalhei nichado. E talvez por isso defenda tanto essa bandeira da especialização, da segmentação, até mesmo da ultra especialização, para que você se destaque de uma forma mais contundente no mercado contábil. Eu vou apontar aqui algumas questões para você durante essa palestra, durante esse bate-papo, mas eu quero que você se sinta muito à vontade para concordar ou discordar, para ter pontos de vista diferentes. Na verdade é isso. No fim das contas, se trata exclusivamente de pontos de vista. Talvez isso faça sentido para você, talvez algumas coisas façam sentido e outras não. O mais importante é que você tenha uma visão crítica do que eu te trouxer aqui durante essa nossa conversa, para ver o que faz sentido, filtrar, ver o que faz sentido para o seu negócio, para a sua estratégia, para o seu planejamento e colocar em prática. Eu vou tentar ser o mais prático possível durante essa conversa, trazendo realmente coisas que você pode fazer, botar a mão na massa, porque cá entre nós já deu desse mundo perfeito em que tudo funciona nos palcos dos eventos por aí afora. Vamos falar um pouquinho de mundo real e de algo que realmente possa ser aplicado nessa realidade, tá certo? Então, deixe-me abrir aqui, só um minutinho, abrir a minha tela. Muito bem. Para quem não me conhece, já saiba, eu só consigo pensar rabiscando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho de nicho, poder falar um pouquinho de segmentação, eu compartilhar meu raciocínio contigo, rabiscando junto, mesmo nessa distância, mesmo virtual. Eu quero que você tenha a sensação de que a gente está sentado na mesa, rabiscando junto, tentando chegar a uma solução para o teu negócio. Tá bom? Então vamos lá. Eu pessoalmente, quando eu falo de segmentar, existem dois aspectos da segmentação que devem ser levados em consideração. Vou fazer assim. De um lado, eu tenho a segmentação da comunicação, do marketing, da divulgação, dos roteiros de venda. Esse é um lado. E o outro lado da segmentação é a parte técnica, efetivamente. Tá? Ou seja, a tua operação da empresa contábil, do escritório contábil, da consultoria contábil, não importa isso, vamos entrar inclusive nesse aspecto depois, mas o ponto é, do ponto de vista operacional, da prática, da atividade que a tua empresa exerce, você segmentar ou não. Tá? Não estou dizendo que segmentar no marketing não seja importante, não é isso. Mas é que não é disso que eu quero falar com você hoje. Tá? Porque do que a gente vai conversar hoje, a partir daí vem a segmentação do teu discurso, da tua comunicação, dos teus roteiros, das tuas postagens no Instagram e daí por diante. Isso, no meu ponto de vista, é mais uma consequência do posicionamento de mercado que vai estar mais relacionado com essa parte aqui. Tá? Então, isso aqui eu deixo de lado por enquanto. Tá? Isso aqui eu vou deixar de lado por enquanto. Me interessa aqui a parte técnica para a nossa conversa. Tá certo? E de onde é que veio essa ideia? Para você entender um pouco o contexto. Você, pô, Caio, por que tu está falando de segmentar, de nicho? Quem é você para falar disso? E apesar de ter pouca experiência no mercado contábil, eu trabalho com contabilidade desde 2012, há muito pouco tempo, mas eu nasci na contabilidade numa empresa totalmente nichada. Eu nasci numa empresa que na época se chamava Contare Contabilidade de Construtoras,
Depois ela passou por uma mudança de nome, passou a se chamar Count, Contabilidade de Construtoras, e era uma empresa que só atendia exclusivamente empresas dos setores de construção civil e atividade imobiliária. E aqui já é um ponto interessante. Para a maioria das pessoas com as quais eu converso, construção civil e atividade imobiliária é tudo a mesma coisa. E olha que interessante, não é. E eu, como trabalho especializado nisso, eu sei exatamente a diferença de uma construtora, empreiteira, né, para uma administradora de obra, para uma incorporadora, para uma loteadora, para uma empresa de construção para venda, para uma holding patrimonial, para uma administradora de bens próprios, que a gente pode chamar assim. Tudo isso é diferente. Quinais diferentes, regimes diferentes, características contábeis diferentes, dores de mercado diferentes, problemas operacionais e financeiros diferentes, registro em cartório diferente, tudo isso muda. Olha que interessante. Ter essa visão aprofundada do ponto de vista técnico alimenta para mim o marketing. Então, reforça o que eu estou te dizendo desde o início. Conhecer em profundidade determinada área, do ponto de vista técnico mesmo, alimenta a minha comunicação especializada para essas pessoas. De verdade, não só porque eu sei uma meia dúzia de palavrinhas daquele setor, não, porque eu entendo em profundidade as dores daquele cara. Quando ele fala, eu entendo o que ele quer dizer. Quando eu vou me comunicar com ele, eu sei quais são as dores e quais são as ambições dele. Porque eu entendo daquilo ali, eu tô na mesma vibração que ele, eu tô na mesma página que ele. Tá? Então, só para reforçar isso aqui. Então, lá em 2012, 3 de dezembro de 2012, eu entrei na contabilidade e entrei numa empresa que só atendia empresas da construção civil. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu evoluí muito rápido, né? Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Eu evoluí muito rápido, mas, ao mesmo tempo, eu deixei de lado várias coisas. E aí acontece um contraste que a gente tem que levar em consideração. Tá? O que acontece? Poxa, eu evoluí muito rápido naquele universo, naquele mundinho. Né? Então, eu comecei a entender de permuta, entender do RET, entender, né, de registro de imóveis, registro de incorporação, de contabilização pelo POC, mas eu não sabia, por exemplo, que era um regime monofásico de PIS e COFINS, porque eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha me deparado com aquilo ali. Eu estava acostumado a pensar em serviços, em venda de imóvel, em aluguel de imóvel, mas eu não estava acostumado com a ideia de que cada mercadoria tem NCM. Não sabia o que era TIP. Por que eu estou te falando isso? Porque apesar do nosso tema dessa palestra ser como definir o seu nicho no mercado contábil, né, como definir uma segmentação, e apesar de eu defender a especialização do ponto de vista técnico, não acho que seja o melhor caminho para o início. E eu vi isso da minha prática. Depois de trabalhar de forma exclusivamente segmentada, eu fui atendendo uma consultoria que eu chamo de consultoria atacadão. Essas consultorias que você liga e aí uma pessoa lá do outro lado da linha fica te respondendo ou te responde por escrito. Essas consultorias atacadão que tem N no mercado, não vou falar o nome de uma nem de outra para não fazer propaganda gratuita, porque eles não estão patrocinando o nosso evento. Né? Mas vocês entenderam. Quando eu fui para uma empresa dessas, eu tive que conhecer todo o resto que eu ignorava antes, porque eu trabalhava exclusivamente naquele meu nicho. E dessa informação, dessa minha experiência prática, pegando o melhor e o pior dela, eu quero compartilhar contigo. E vamos ver. Eu quero compartilhar contigo alguns pontos de vista. Primeiro deles, início da carreira. Sinceramente,
saiba um pouco de tudo. No início da carreira, seja generalista. Esse é o momento de você calejar, de você ganhar quilometragem, de você ganhar track record, como gostam de dizer. No início da carreira, isso é mais importante. Passe pelo máximo de setores, entenda do máximo de atividades. Você vai entender pouco, vai ser superficial, você vai arranhar a superfície, a pontinha do iceberg, mas não tem problema. Essa é a função desse momento da carreira. É isso mesmo. É você ter uma visão geral, é você ter o panorama. Você entende, não entende muito, mas você entende ali como é que funciona o departamento pessoal, como é que é o ICMS, como é que é o IPI, como é que é PIS e COFINS, como é que é a elaboração de demonstrações contábeis. Você entende que tem serviço, que tem comércio, que tem indústria, mais ou menos como é que cada uma dessas coisas funciona. Isso é muito bom, isso te dá uma base, isso te dá uma sustentação. Você precisa de uma fundação sólida para edificar a tua carreira depois. Só que em algum momento você vai acumulando esse conhecimento e você chega numa massa crítica. E aí você começa a perceber o seguinte, cara, eu já sei, imagina, né? Eu tenho vários setores, vários universos de conhecimento, vários deles. E aí você faz assim, eu vou aprender um pouquinho disso, agora um pouquinho disso, agora um pouquinho do outro, agora um pouquinho do outro e um pouquinho desse outro. Aí agora eu vou aprender mais um pouquinho desse, mais um pouquinho desse, isso aqui outro, e assim vai. Demora muito para você subir o nível de todos eles. Até aqui desenhando, isso começa a ficar claro para você, né? Poxa, eu tenho que fazer aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pô, beleza, agora eu vou aprender mais um pouquinho desse, mais um pouquinho desse, e assim por diante. Cara, demora. Então, no início da carreira, você está aprendendo um pouco de tudo, para ter um conhecimento mínimo, para não ser analfabeto naquilo ali. Só que em algum momento você vai perceber que demora muito para evoluir de verdade e se diferenciar no mercado. E é aqui que entra a definição de nicho e a segmentação do ponto de vista técnico para mim, tá? Eu quero levar essa conversa para um lado um pouco mais prático daqui a pouquinho, mas eu preciso dar esse contexto para vocês, justificar o porquê disso, para ver se faz sentido dentro da tua carreira, né? E aí sim, a partir desse ponto de virada, desse ponto de inflexão, como você preferir chamar, dali em diante, para fazer diferença, inclusive para fazer dinheiro, saiba muito de pouco. E aqui, assumir a função de especialista. Esse, para mim, é o melhor modelo de desenvolvimento de carreira contábil. Seja como contador autônomo, seja como contador funcionário, seja como prestador de serviço liberal, seja como empreendedor contábil. Do meu ponto de vista, essa é a melhor forma de desenvolver uma carreira ou uma história na contabilidade, de modo que você tenha um background amplo o suficiente, inclusive para uma correção de curso depois. E você despontar. Porque imagina o seguinte, você fala o seguinte, olha, tá bom, até aqui eu fui. Eu não vou mais evoluir isso, nem isso, nem isso e nem isso. Agora o meu foco vai ser só isso aqui. Poxa, aí eu cresço
muito mais rápido nesses dois. Porque eu preciso de pouco tempo. Não preciso de muito tempo, eu preciso de pouco tempo para começar a evoluir. Ah, Caio, e os outros, eles vão ficar para trás? Não necessariamente. Porque de vez em quando você vai falar assim, poxa, eu preciso desenvolver isso, preciso desenvolver isso. Mas eu, preciso. Esse aqui é prioridade para mim, esse aqui também. E aí um pouco esse aqui. Aí, o que vai acontecendo? Esses nichos, esses segmentos vão exigir, eventualmente, que você saiba alguma coisa a mais dos outros universos de conhecimento. Uma coisa vai puxando a outra. Assim, poxa, eu estou focado nisso aqui, estou crescendo isso aqui, estou desenvolvendo isso aqui. Pô, faltou uma base de tal coisa. Aí você vai lá, desenvolve isso e volta para o teu foco. E aqui entra a grande questão. A maioria das pessoas, né, se a gente fosse dar um zoom nisso aqui, eu vou passar aqui o slide para ficar um pouco mais claro. A maioria das pessoas está disposta a desenvolver até um nível. E você vai desenvolver naturalmente muito mais. Então, se a gente for pensar aqui o resto e aqui você cumpre tabela muito rapidamente e depois você desenvolve uma capacidade de atender as demandas do teu cliente, uma capacidade de entendê-lo, de resolver problemas, de oferecer soluções, de ler a empresa dele, de traduzir aquilo para realmente uma orientação, um aconselhamento num outro nível. Há um cuidado que você tem que ter, que é o tal do ultra especialista, né? Às vezes a pessoa estuda tanto, aprende tanto sobre tão pouca coisa, que ele começa a sentir, ele começa a achar, ele começa a se fantasiar de que ele já sabe tudo que é necessário. E eu gosto muito de uma frase, de um pensamento que é: ninguém sabe tudo. Existe um pensamento socrático por trás disso, né? Sócrates, é atribuído a Sócrates o pensamento de que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Essa régua para cima, né, esse eixo Y, ele é infinito. Sempre há algo mais a ser sabido. Você nunca vai saber tudo. Isso é muito importante para manter você no mundo real. Por mais que você estude, por mais que você passe da tua concorrência a passos largos, ainda que não haja de verdade concorrente para você, você nunca vai saber tudo. É importante para que você mantenha a audição atenta, os olhos atentos, para que você veja a realidade. Porque do contrário, você cai na ilusão de que você já sabe tudo e não olha mais para as coisas. O cliente começa a falar e você fala, isso aí eu já sei, e começa a dar respostas antes de escutar os problemas e as queixas. Então, essa é uma pegadinha, essa é uma cilada, né, da arrogância, da empáfia, que a gente tem que tomar cuidado quando vai para o lado da especialização. Tá? Mas assim que você começa a aprender de verdade sobre os setores, sobre o teu conteúdo, sobre, né, a tua área de especialização, muito rapidamente você se toca disso. Você começa a dormir todo dia pensando, cara, tem muita coisa para eu saber ainda. Quem olha de fora pensa, nossa, essa pessoa sabe muito, esse cara sabe muita coisa. E você pensa o tempo todo, nossa, tem muita coisa que eu preciso saber. Tem muita coisa. Ali que a especialização, ali que o especialista está nascendo de verdade. Tá? Dado esse contexto todo, vamos falar um pouco sobre como então se especializar, né, caso você ache que isso faz sentido para você.
Primeiro ponto que é importantíssimo. A maioria das pessoas pensa a especialização como se fosse um 8 ou 80. Ou você é totalmente generalista ou você é totalmente especialista. As pessoas fazem isso aqui. Eu tenho, né, num ponto, o generalista, em outro ponto, eu tenho o especialista. Ah, Caio, mas eu não quero ser especialista porque aí tu está dizendo que eu vou trabalhar com uma coisa só. Não, mas aí se isso dar errado, eu vou ficar sem dinheiro, eu tenho conta para pagar. Assim, calma, ninguém está dizendo que tem que ser 8 ou 80. Existem algumas coisas possíveis aí. E se você mantivesse o teu trabalho generalista, mas desse um passinho para frente? Eu vou começar a me aprofundar um pouco mais em algumas coisas. Não é ruim. E aí você deu um passinho a mais para se aprofundar mais em uma determinada coisa. E aí você vai avaliar, porque o que não é medido, né, você não pode gerenciar, você não pode melhorar. Então você vai começar a comparar. Assim, poxa, o meu resultado aqui e o meu resultado aqui, como é que é? Não só de dinheiro, de tempo, de satisfação. Eu vou comparando isso. Eu falo, olha, tá dando certo, né? Talvez eu não tenha tantos clientes, mas os clientes que eu tenho, eles me pagam melhor, né? Eu tô comparando aí, poxa, eu tenho um ticket maior. Ou às vezes o ticket nem é tão maior, mas você tem uma margem melhor. Pode ser. Não, Caio, poxa, eu fiz essa comparação aí, é o seguinte, eu tô tendo um ticket maior, só que eu tô também gastando mais e no final das contas a minha margem é menor. Poxa, será que vale a pena? Essa é a ideia, de forma madura, a gente fazer essa avaliação. Vamos falar mais dessa avaliação depois, mas considerando que seja coerente, não, realmente eu quero isso porque eu vi que tá em algum ponto ali, ou pelo tempo demandado, ou pela satisfação, ou pela coesão de equipe, ou pelo lucro que isso gera para o negócio, eu acho que valeu a pena. Bom, então de repente eu vou começar a investir mais nesse segmento. De repente eu vou ter uma equipe para esse trabalho, enquanto o resto da equipe trabalha na parte geral. Talvez isso esteja tão interessante que eu vou priorizar o desenvolvimento do meu núcleo dessa atividade especializada e ficar com o trabalho generalista só para manter ali aquele fundinho da finança. Ou quer saber? Cara, eu vou chutar o balde e eu vou ser só especialista. O que está certo, o que está errado? Cara, depende da tua estratégia, depende daquilo que faz sentido para o teu negócio, daquilo que você avalia. E nesse ponto, perceba, você precisa medir o seu negócio, você precisa controlar o seu negócio. Você tem que saber a receita vem de qual lado. Mais ainda, o teu custo. O que consome as horas da tua equipe? O que consome mais curso? O que consome mais desenvolvimento? O que consome mais marketing? O que converte melhor? Perceba, você precisa ter uma avaliação do teu negócio contábil no mesmo nível que a gente fala para os clientes da nossa contabilidade. E isso é um problema muito grande. Quantos e quantos escritórios de contabilidade não têm uma boa contabilidade? Quantos e quantos escritórios de contabilidade precisavam de um contador consultor para orientar o seu próprio negócio contábil?
Então, use o seu negócio contábil, use a sua carreira contábil, não só empresário aqui, mas né, o empreendedor autônomo também, se é que a gente pode chamar assim, pensando na sua carreira, ou no seu negócio, ou na sua carreira, encare da mesma forma, você use isso como uma espécie de cliente zero, né, de cobaia, para você desenvolver a tua capacidade de contador consultor, né, de medir isso, de analisar esses índices, né, essas margens, esses ciclos, né, essa oportunidade de mercado. Essa é a ideia. Então, perceba, você não precisa ser 880. Não é uma coisa do tipo, ou eu sou totalmente generalista, ou eu sou totalmente especialista e pronto. Não. Você tem gradiente aí, você tem a possibilidade de trabalhar diferentes combinações. Tá? Porque eu sou muito interessado nisso. Eu tô mais ou menos por aqui. Hoje o meu negócio, ele acontece prioritariamente na contabilidade imobiliária, na contabilidade de holdings, tendo um produto de entrada que é sobre contabilidade geral, para qualificar as pessoas que interagem comigo, para prepará-las para algo mais especializado. Se eu tivesse um escritório de contabilidade, se eu tivesse uma empresa contábil, eu poderia pensar do mesmo jeito. Ter um núcleo forte de contabilidade imobiliária, um núcleo forte de holding, talvez mais algum nicho para criar uma certa resiliência, né? Então, poxa, talvez trabalhar com produtores digitais e, de repente, se eu achasse que era necessário, né, um vetor um pouquinho para o lado. Vou ter uma galerinha ali pegando ali pouquinhas empresas de temas gerais, correlatos mais gerais, para dar um fundinho de caixa para o negócio. Pode ser, problema nenhum, não tem nada de errado, não tem pecado nenhum nisso. Ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso. Então esquece essa ideia que é muito bonita nos palcos e nas apresentações cheia de animação, né? Com um monte de purpurina, um monte de confete caindo no palco. Porque ou você é totalmente especialista ou não, ou você é um contador consultor, ou você é um darfeiro, ou você é isso. Cara, tem muitas combinações possíveis. É necessário ter um pouco de sensatez e olhar a realidade e você ir se movimentando por ela, até porque a tua carreira não é um único momento. Você pode começar de um jeito e depois ir para outro. Eu mesmo falei para vocês, eu comecei totalmente especializado. Aqui foi o meu momento 1. Depois eu fui para uma consultoria em que eu tinha que ser totalmente generalista. Dentro da consultoria, depois de criar essa base sobre outros assuntos que eu precisava saber e eu não conhecia, eu caminhei um pouco mais para o meio. Eu respondia sobre tudo, mas eu adorava falar sobre as minhas áreas de especialização. Quando eu comecei a dar cursos, eu puxava mais para esse lado, mas eu dava algumas coisas de assuntos gerais. E aí depois eu fui amadurecendo a minha carreira e hoje eu estou mais ou menos aqui. Talvez em algum momento eu resolva ser totalmente especialista de novo. Problema nenhum. Há de se entender que a tua carreira, o teu negócio vai se desenvolver e não tem problema, inclusive, você ir botando o pezinho na água para medir a temperatura. Não tem problema nenhum. Não pode ser um salto de fé. Você deve ir caminhando e medindo o progresso do que está acontecendo. Certo? Muito bem. Talvez nesse ponto você se pergunte, tá, Caio, mas como é que eu vou saber o nicho que eu vou abraçar? Eu gostei da ideia, acho que vale a pena pensar nisso, né? Gostei, Caio, acho que realmente faz sentido. Então, como é que eu faço para escolher um nicho, um segmento, alguma coisa que me interesse? Muito bem. Então eu vou passar aqui para mais uma página, porque como você viu eu gosto de rabiscar. Eu gosto de pensar
em 3 pilares para tomar essa decisão. E eu vou apresentar eles aqui para você. Vou te falar um pouquinho sobre como é que eu uso cada um desses pilares, né, como uma matriz de decisão, uma matriz de análise e decisão, para você aplicar naquilo que faz sentido para você. Tá? Primeiro ponto, a paixão. Uma paixão, né, que é aquele tesão, aquela vontade, aquele gosto, aquele interesse sobre algo, né? Coisas que eu realmente, poxa, eu amo esse assunto. Adoro, nossa, eu adoro esse tema. Eu, por exemplo, com a contabilidade imobiliária, é assim, eu adoro os assuntos que estão envolvidos nas incorporadoras, nas loteadoras. Eu realmente gosto muito desse tema, é uma coisa que para mim não tem tempo ruim. Holding não é uma coisa que eu amo, tá? Pelo menos no início não era. Né? É muito curioso isso, muita gente me conhece da formação em holding, mas não é a minha grande paixão. Tem coisas que eu não amo, mas tem coisas que, poxa, beleza, eu gosto. Tem coisas que eu tolero. Tem coisas que eu não odeio. Isso aqui, até que eu não odeio isso aí, vai. Até que isso aí, beleza, dá para encarar. E tem coisas que realmente eu não gosto. Coisas que eu não suporto. Então, é interessante que você olhe para as atividades com as quais você mexe, para as coisas com as quais você mexe, e faça essa primeira avaliação. Isso aqui a gente elimina, o resto ainda está para jogo. O resto eu entendo que ainda é algo possível de se trabalhar. Tá? Existe uma supervalorização da paixão, né? Que você deve trabalhar com o que você ama, você só deve fazer o que você ama, que se você não ama o seu trabalho, você está perdendo tempo, né? Que você trabalhe com o que você ama e você nunca mais trabalhará na sua vida, né? Cara, não é bem assim, né? Por exemplo, eu dentro da atividade imobiliária, eu adoro esse tema. Tem horas que é um pé no saco. Tem momentos, é assim, né? Pensa, se você já é uma pessoa madura, se você já é adulto, se você já tem família, se você já tem uma história, né, construída, você sabe que é assim, né? Tem dia, você ama a tua esposa ou o teu marido, mas é claro que tem dias não tá tudo aquilo. Mas não é isso que você vai levar em consideração. É claro que você ama. É claro que você ama, que você gosta, que você se interessa, que você quer bem, mas tem momentos e você não pode supervalorizar esses momentos. É a mesma coisa com essas temáticas. Mas eu tô tentando achar alguma coisa que eu adore, mas sempre tem alguma coisinha que eu não gosto. Não, tudo bem, isso aí você passa por cima, é assim que a vida acontece mesmo, tá? Não leve isso tão a sério. Não leve esse papo de coach tão a sério, porque isso é feito não para a vida real. Isso é feito para que no palco fique bonito e você sinta uma massagenzinha no seu ego e se sinta feliz e pertencendo a um grupo. Mas aquilo não é de verdade, aquilo não tem substância. Aquilo ali 15 minutos depois acabou. Tá? É a nova droga que a gente tem, né? É esse oba-oba, essa massagem no ego que, na verdade, não constrói nada de sólido. Tá? Então, isso aqui pode ser contrastado, pode ser compensado, pode ser avaliado junto com um segundo aspecto. Vamos chamar isso aqui de facilidade. Alguns chamam isso de dom, pode ser também.
eu tenho mais facilidade, ou menos facilidade. Vamos lá, eu tenho muita facilidade, eu tenho pouca facilidade, eu tenho dificuldade pra caramba. Por que que isso é importante? Porque você vai precisar aprender qualquer coisa, você vai precisar se aprofundar em qualquer tema, você vai precisar se especializar realmente, né, se embrenhar naquela mata que pouca gente está disposto a ir. Pouca gente está disposta a ir, melhor dizendo. Então, é necessário que você goste daquilo, ou pelo menos tolere aquilo, sabe? Pô, é uma coisa que, ok, mas que você tenha alguma facilidade, porque eventualmente a legislação muda, o negócio muda, a forma de operar daquele mercado evolui. Pô, imagina, assim, para um exercício de imaginação, pensa que tudo foi por água abaixo, toda a legislação foi revogada e criaram uma nova legislação. O que está muito próximo, inclusive, pensando aí em reforma tributária. Pensa nisso. Assim, poxa, se tudo for por água abaixo e eu tiver que começar do zero, eu gosto o suficiente disso para seguir em diante? Eu tenho facilidade com isso o suficiente para correr atrás do prejuízo? Porque às vezes tem uma coisa que você adora. Você não tem muita facilidade, é difícil ali, você fica patinando muito tempo. E aí, cara, vamos ser realistas. Enquanto você está patinando para ser mais ou menos, alguém que tem facilidade vai aprender muito rápido e vai passar na sua frente. De que adianta você amar aquilo se você não consegue performar de verdade? Não adianta muita coisa. Por isso que não dá para maximizar esse negócio de paixão. E aqui eu vou voltar para o tema da holding, porque eu falei que a holding não é um tema que eu ame de paixão desde o início e tal, mas que eu aprendi a gostar muito desse tema. E sabe o que aconteceu? Eu tinha muita facilidade. Holding está bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, em azulzinho, por exemplo, no meu caso, né? A contabilidade imobiliária está aqui. Como eu gostei muito daquilo, assim, quando eu conheci, eu achei muito legal a atividade, a contabilidade pelo progresso da obra, eu me identifiquei muito com aquilo. Então, pô, foi paixão à primeira vista. Já a minha experiência com as holdings, holding era uma coisa que estava mais ou menos aqui, no meio do caminho. Não era uma coisa que eu amava. Tudo bem, não fede nem cheira, né? Eu tolero. Até que eu acho simpático o tema. Só que eu tinha muita facilidade. Para mim era muito lógico, muito fácil entender. Foi de primeira muito fácil entender qual era a lógica do método de equivalência patrimonial. Entender que eu tinha que desdobrar o custo de aquisição daquelas participações societárias para entender o que era o ágio, o que era mais-valia. Aquilo ali foi uma coisa que quando eu bati o olho para estudar, eu aprendi fácil. E como eu aprendi fácil, e aí tem um processo comportamental, que eu vou puxar o Caio, que quase se formou em psicologia, né? Existe um procedimento dentro da psicologia comportamental que é de reforço positivo. Para você manter um comportamento, para você estimular um comportamento, você deve fazer o reforço positivo. Ou seja, é uma coisa que é um reforço, é algo bom, e é positivo no sentido de que você insere um estímulo. Né? Então esse reforço positivo era o quê? Era a sensação de, pô, eu entendi. E aí eu ia explicar para alguém, cara, eu fui explicar e a pessoa falou para mim, Caio, pô, você é bom nisso. E aí, por essa facilidade e pelo reconhecimento das pessoas de que você é bom nisso,
E isso pode se traduzir, por exemplo, no teu cliente que te elogia, pode se traduzir que você fecha mais contratos nisso, que você, quando vai fazer isso, é muito melhor do que o teu concorrente, ou até mesmo que o teu parceiro de trabalho. Isso vai gerando reforço positivo em você. Então, muitas vezes, a facilidade com um tema é mais importante do que a tua paixão inicial por ele, apesar de pouca gente falar disso. Então, tente identificar assuntos que estão nesse espectro de que você ama, gosta, tolera, que você, tudo bem, não fede nem cheira, tá bom. E ao mesmo tempo, pega essas atividades e passe por esse filtro. Coisas que você tem mais facilidade e que você tem menos facilidade. Pensando lá no cenário negativo, cara, se tudo der errado, tudo for por água abaixo, vai começar a estudar tudo de novo. Quais são as coisas que você vai adorar? Ah, beleza, vamos lá. Quais são as coisas que você vai pensar? Ah, tudo bem, acontece, vamos começar. E vai ter algumas coisas que você vai pensar, putz, cara, tudo de novo, vou vender meu escritório, vou vender churro na praça. Tem coisa que é assim. Como você pode pensar numa carreira a longo prazo em coisas que você está a 10 centímetros de jogar tudo para o ar e mandar para o espaço? Pô, não dá. Então, você pode fazer esse filtro. E aí vem o terceiro ponto. Falei que era um tripé, né? Que eram 3 pontos de análise que eu utilizo. Né? Esse terceiro eu vou chamar aqui de contexto. O que eu levo em consideração aqui? Mercado. Opa, escrevi errado aqui. Acesso. Demanda. O que me interessa aqui? O que eu estou levantando aqui? Olha, você tem acesso a esse mercado? Ah, poxa, Caio, eu amo trabalhar com agroindústria e eu tenho muita facilidade com isso. Mas eu moro numa praia, moro numa cidade litorânea que não tem desenvolvimento de agroindústria nenhum. Poxa, como que eu vou fazer isso então? Ah, não, Caio, mas assim, geograficamente eu não tenho, mas eu vou trabalhar isso através de contabilidade online e eu vou periodicamente pegar um voo, vou visitar o cliente para entender do negócio dele. Ah, então tá, beleza. Demanda, olha, tem gente já procurando por esse serviço, né? Vamos imaginar que assim, eu até gosto, né, dessa coisa de participações societárias e eu tenho muita facilidade em fazer conta. Então eu comecei a me especializar em laudos e perícias na compra e venda de empresas. Né? Pô, bacana, isso aí, em qualquer grande centro, isso aí é muito exigido. Mas, pô, Caio, eu moro aqui no interiorzinho de Santa Catarina, que não tem nada nem ninguém falando nisso. Eu tenho demanda disso? Tem pessoas já interessadas nisso? Não, ainda não. Isso aqui, esse terceiro ponto, ele não é tão decisivo. Ele é muito mais para medir qual é o esforço que você vai ter. Porque se você tem um mercado que já está muito aparente, provavelmente já tem muita concorrência nele também. Se é um mercado um pouco menos aparente, a tendência é que tenha menos gente correndo atrás desse mercado. Ou é um mercado grande e que você não vê grandes concorrentes porque é complexo. Pode ser. Então, não adianta você só pensar na tua paixão, você tem que pensar naquilo que você tem mais facilidade também. E não adianta você pensar em paixão e facilidades se você não tem o contexto daquela atividade para você medir. Olha, é uma área que eu não tenho tanto acesso assim, que a demanda nem é tão grande, é um nicho um pouco menor, mas eu não preciso de um nicho gigante também. Né? Para mim, se eu tiver 20 clientes desse nicho com um ticket médio mais alto é mais do que o suficiente. E apesar do nicho ser pequeno, tem muito poucos jogadores, tem muito poucos players nesse nicho, então compensa eu entrar nele.
levando em consideração que se você tem algum nível de paixão por esse, né, de gosto pela coisa, se você tem facilidade, e se não é uma área árida para você acessar, se você estiver especializado nisso, né, se você estiver especializado nisso, lembra desse desenho. Enquanto o resto, imagina um escritório que atende todas as atividades e pega um cliente desse nicho, né, desse segmento, dessa atividade. O nível do serviço dele está aqui. Pô, beleza, o cara não acha ruim e tal. E aí aparece você mostrando que tudo aquilo ali não é nem o começo da conversa. Tudo aquilo ali é a famosa frase de mãe: você não fez mais do que a sua obrigação. Essa é a diferença. Modéstia à parte, eu não tenho escritório de contabilidade, não me interessa esse trabalho. Quando me especializei, eu me especializei em nichos específicos, em atividades específicas, e ainda fui mais além. Somente consultoria e educação contábil. Não me interessa a execução de contabilidade. Mas se eu abraçasse a execução de contabilidade nesses meus nichos, nessas minhas atividades, eu tenho certeza que seria possível cobrar mais do que a média e teria dificuldade de absorver toda a demanda. Por que disso? Porque desde 2012 eu venho estudando essa atividade todo dia, todo dia, todo dia. Eu gosto disso o suficiente para me manter nesse foco, eu tenho facilidade nisso o suficiente para me manter nesse foco todo dia. E aí a excelência técnica me dá condições de uma comunicação mais assertiva. Eu consigo falar com essa persona, com esse avatar, se a gente for entrar para um papo de marketing, eu consigo me comunicar, consigo dialogar com esse tipo de empresário, com esse tipo de empresa, num nível que o meu concorrente não consegue. E aí você começa a punir o teu concorrente. Esse é o foco. Chega um ponto em que você consegue ser extremamente agressivo com a tua concorrência, de oferecer algo muito melhor por um preço que eles não entendem. Não estou dizendo que você deve fazer o teu serviço por um preço mais barato, não é isso. Mas é que o tanto que você oferece, ainda que o teu ticket seja mais alto, talvez não seja tão mais alto assim, mas o que você oferece é tão mais, é tão melhor, e a tua concorrência vai começar a ficar envergonhada de dizer que concorre com você. Então aqui a gente tem, né, para a gente fazer um panorama geral, a gente consegue pensar na definição de nichos, de segmentos, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista técnico. Meu foco aqui é falar do técnico. Pensando nessa segmentação técnica, a gente tem um gradiente do totalmente generalista para o especialista extremo, em que você pode procurar o teu lugar ao sol. E aí, para você medir isso, poxa, crie controles, meça o desempenho dessas unidades, desses núcleos, dessas ilhas de especialização, para ver se compensa investir mais nisso ou não, ou volta atrás. E aí é importante, né, que não seja nunca faça uma jogada que te leve à ruína. Então, poxa, eu tenho um escritório, agora a casa está arrumada. Eu consigo destacar, por exemplo, um profissional de cada setor para cuidar mais dessas empresas. Não precisa ser exclusivamente. Né? Posso pegar lá um do contábil, um do tributário, um do DP, um do societário e dizer assim, ó, seguinte, cara, agora eu vou investir aí para vocês aprenderem mais sobre um determinado segmento. Qual segmento? Aquele tripé de análise. Né? Paixão, facilidade e mercado. Caio, mas eu não sei nem por onde começar. Pega a tua carteira de clientes. Pega aquilo que você já atende. Pega aquilo ali. O que eu tenho na minha carteira?
Ah, na minha carteira eu tenho clientes disso, 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 daquele outro, daquele outro. Bacana. Então, dentro dessas atividades, filtro 1, quais você gosta mais? Quais você se identifica mais? Quais te dão aquele calorzinho? Ah, isso aqui é legal de fazer. Pega isso. E aí, do que você descartou, deixa para lá. Agora, do que você não descartou com esse critério. Quais você tem mais facilidade? Quais você desenvolve melhor? Você é mais ligeiro? Ah, nessas aqui, né? O teu posicionamento de mercado hoje é favorável ou desfavorável para desenvolver isso, para escalar esse negócio? Pronto, você conseguiu ter uma visão inicial. Caio, e se aparecer um outro nicho? Pô, beleza, recomeça esse processo, não tem problema nenhum, isso não, você não pode tornar isso uma decisão para toda a vida. Você faz essa análise, fala, olha, agora essas pessoas aqui eu vou começar a investir mais, vou investir em curso, vou investir em treinamento, em livro, sei lá, né, em visita técnica, né, e conhecer. Isso é muito importante quando você se segmenta numa atividade, conhecer o negócio. Né? Se você, por exemplo, está trabalhando com indústrias de confecção, ir à indústria, ir ao parque fabril, ir até o chão de fábrica, entender se isso realmente é um insumo, se isso aplica, se isso agrega no produto ou não. Né? Fazer essa visita é importante. Eu, dentro da atividade imobiliária, visitar canteiro de obra, quando o engenheiro fala 20%, o que é 20% de evolução de uma obra? Quando eu vou no canteiro, eu olho para aquilo e eu vejo, ah, então é isso. Ah, a fundação é isso aqui, viga do baldrame é aquele outro. Né? Então aqui, tem tantas lajes, vai ter tanto... Pô, beleza, entendi. Né? Tá desenvolvendo as áreas comuns, não tá? Começa a entender da coisa, eu começo a enxergar não só documentos e números, mas enxergar o negócio em si do meu cliente. E eu faço esse destacamento, olha, galera, vamos evoluir nisso aqui, vamos pegar por aqui, ó, se vocês vão estudar mais isso, eu começo a medir. Como é que está o nível de satisfação da equipe? Como é que está o nível de satisfação dos clientes? O que eu estou entregando está melhorando? Eu consigo medir de alguma forma se ao longo do tempo esses clientes estão gerando indicações que me trazem clientes com um ticket melhor, percepção de valor maior. Porque muitas vezes o retorno financeiro ele não é imediato, né? Mas você começa a perceber uma equipe trabalhando mais satisfeita, porque pensa comigo, ao invés de cuidar de 499 atividades diferentes, você está olhando menos coisas, com mais profundidade, conseguindo dar um começo, meio e fim para essas coisas. Nem vou entrar aqui no mérito de que seria interessante, inclusive, não ser tão departamentalizado. No meu ponto de vista, é algo que prejudica o bom andamento do serviço, mas isso é bastante controverso, né? Não vou entrar nesse tema aqui com vocês. Mas pensando nisso, poxa, eu vou caminhando para um trabalho diferenciado de entrega de mais nível, né, em mais profundidade de conhecimento, vou medindo se isso gera reflexo positivo de forma objetiva ou subjetiva para a minha equipe, para o meu cliente final, para a saúde financeira do meu negócio. E percebendo sinais positivos, eu vou aumentando esse investimento, né, num espírito bem MVP, sabe? Produto mínimo viável. Né? Vou desenvolvendo e conforme isso vai dando retorno positivo, eu vou investindo mais, eu vou dando corda para isso, vou crescendo. Daqui a pouco eu consigo ter um núcleo só para essa atividade e, em paralelo, um grupo generalista. Beleza. Já dei um ótimo passo aqui. Talvez o grupo especializado vá se desenvolver mais rápido. Talvez o grupo especializado vá ter um aumento de ticket médio com mais gás, com mais ênfase do que o generalista. Como é que está a minha fatia de mercado para o especialista e para o generalista? E assim você vai medindo se você especializa mais, se você especializa menos. Percebe? Você não precisa largar tudo que você faz hoje para definir um nicho e explorar ele. Você pode ir aos poucos.
É até interessante realmente que não largue tudo, né? Não torne isso uma aventura, torne isso realmente uma evolução da tua carreira ou do teu negócio contábil. E aí a gente vai aos pouquinhos trabalhando isso, pouquinhos. E de repente você dominou um determinado segmento e você pode começar tudo de novo. Você olha de novo para a tua carteira, olha para as oportunidades, define de acordo com paixão, com facilidade, com mercado, com oportunidade do contexto atual e começa tudo de novo. Pega um pequeno grupo, faz o destacamento, olha, vamos começar a investir nesse nicho 2. Vai evoluindo, mede o progresso. Daqui a pouco você tem um grupo generalista e você tem 2 grupos de especialização, 2 núcleos de contabilidade especializada em X e em Y. E assim você vai. Não é nada de outro mundo, não é nada difícil, é altamente possível e principalmente você consegue com isso agregar muito valor ao teu negócio. Essa pelo menos é a minha experiência. A gente consegue com isso entregar muito mais ao cliente, de verdade, não só em discurso, mas entrega efetiva, contábil, tributária, gerencial, de acompanhamento, de estruturação de negócio, de tomada de decisão. Talvez na definição de um nicho no desenvolvimento desse trabalho nichado você encontre o significado que realmente você quer dar para a tua carreira contábil, para o teu negócio contábil, a ideia de fazer diferença na vida dos clientes, de ter um retorno financeiro mais interessante, não só em faturamento, mas principalmente em boas margens, e com isso, a longo prazo, fazer realmente uma carreira bem próspera. Certo? Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado a pensar na sua carreira, no seu negócio contábil daqui para frente. No mais, fique com Deus, um bom resto de semana para você, bom descanso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me procurar, vai ficar aqui junto o meu link de contato. Também pode me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, vai lá no Instagram, o @CaioPemelo, você me acha. Sempre tem uma caixinha de perguntas aberta, você pode me mandar um direct, vai ser um prazer conversar com você e te ajudar um pouco mais nessa vida de especializar, de nichar, de segmentar, para realmente fazer diferença na vida dos nossos clientes. Deus, um bom resto de semana para você e até a próxima.